Olá, madame, seja bem-vinda a mais um podcast empreendedora. E na tarde de hoje eu convidei mais uma empreendedora, empresária do seu próprio negócio, que vai contar ali um pouco do seu começo, da sua trajetória pra gente, que ela se chama Juliana Pinheiro. Seja muito bem-vinda a mais um episódio Obrigada. do nosso podcast empreendedora. E Juliana, já vou começar te perguntando sobre o teu começo. A gente sabe que todo mundo tem um começo, né? Que a gente não. Geralmente a gente não posta, geralmente a gente, né, não grava ali, né, Uhum. pro Instagram. Mas aqui eu sempre gosto muito de fazer essa pergunta, porque eu acho que é fundamental vocês relembrarem ali o começo de vocês. Você poderia contar um pouco pra gente sobre o seu início? O meu começo foi com a vontade de ter o meu próprio dinheiro, né? Eu era completamente dependente do meu marido, não tinha um trabalho assim para ganhar bem e sempre tive essa vontade de ajudar ele em casa, nas funções de casa, porque tudo era ele. E aí eu comecei a trabalhar com a mãe dele, ganhando o quê? R$ 50 por semana, né? E quando eu comecei, foi uma coisa assim, do nada, porque não era o que eu queria pra mim. Eu não Sim, queria trabalhar com cílios. E a minha irmã sempre falava, Julie, essa área da beleza é o que tu domina, é o que é pra ti. E eu falava, não, não é pra mim. E eu queria me esquivar sim. dessa situação, até que me deu vontade de entrar nessa área da beleza e tô aqui até hoje. E aí, por um simples gesto teu ali, né? Simples, mas lindo, né? Que a gente Uhum, sabe, ele, a gente que é esposa, a gente sabe o quanto não é fácil, né? Um marido da gente tomar de conta de tudo, né? sim, E aí a gente que fica do outro lado, a gente fica, cara, eu poderia fazer algo, né? Pra ajudar, pra melhorar, pra crescer junto, né? E sim. construir mais coisas, né? E Ju, antes de você trabalhar na área ali, né, de cílios, né, de lash design, você já trabalhava em outra profissão ou essa foi a sua primeira profissão? Eu já trabalhei de várias coisas, né, antes de ingressar nessa área. Sim. Já trabalhei na casa dos outros, já fui faxineira, já fiz limpeza, já trabalhei em comércio, né, sendo de um tudo. E, como eu disse, eu trabalhei com a minha sogra, né, Certo. comecei trabalhando com a minha sogra quando eu vim morar pra cá, porque eu não sou daqui, eu tenho até um meme, né, não sou Não daqui. sou daqui. Pois é, e aí eu sou de Santa Inês, e quando eu vim pra cá, eu fui trabalhar com a minha sogra ganhando 50 R$ 50 reais por por semana. semana. Então, totalizando, eu ganhava R$ 200 por Por mês. mês. Então, o que que eu comprava com R$ 200? É verdade. Absolutamente nada. Se antes não dava para comprar, hoje é que É não que dá não mesmo, dá. né? Então, realmente, tudo ficava nas costas do meu marido. E antes de trabalhar com o que eu trabalho hoje, eu trabalhava com ela. Até Certo. quando eu pedi demissão e tô aqui. Teve coragem ali, né, de Isso. realmente ingressar na área, né? E assim, o que te motivou você permanecer na área de lash design? Porque você poderia ter começado, mas ter se encontrado, se achado em outra área. O que de fato ele te segurou para você permanecer até hoje? Justamente a minha independência financeira. Independência financeira, né? A minha independência financeira, porque é muito difícil ter que dar satisfação daquilo que a gente Sim, quer comprar. é isso mesmo. E eu acho assim, o mal de nós mulheres é sempre ter essa mania de comprar as coisas, mesmo o dinheiro sendo da gente, a gente compra, mas a gente fica Dá com aquele medo é, de falar, ah, tu já gastou teu dinheiro? E aí a minha dependência financeira foi que gritou ali mais alto, gritou. né? Quando eu peguei o gosto de ter o meu dinheiro, atendi minhas primeiras clientes, que eu ganhei o meu primeiro dinheiro, poxa, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. E ali, pronto. Imaginou que, cara, aqui Uhum, vai dar certo, aqui dá sim. pra ir, né? E Ju, como foi ali o processo de aperfeiçoamento na tua área ali, pra ti, no início? Assim como todo começo é difícil. Como tem muitas de nós, quando começa, não prossegue Sim. porque acha difícil. Inclusive, nos cursos que eu ministro, tem alunas que, quando vê eu fazendo lá, ela fala assim, poxa, é tão fácil olhando tu fazer, como que eu não consigo? Primeiro elas querem aprender a correr, e a gente não nasce É, aprendendo a correr, primeiro vai engatinhar, depois vai aprender a andar, cai muitas das vezes para poder aprender a correr. Aí as pessoas querem meter os pés pelas mãos, né? E não tem como. é isso mesmo. E Ju, você falou algo muito importante da gente tocar aqui, que é justamente, às vezes as pessoas querem correr. Estão no Uhum, início, estão ali acelerada, acelerada, né? sim. É comparação, é como você falou, ver você fazendo, né, no hoje, e aí como você consegue fazer tão
rápido e tudo. Sim, Mas com certeza o teu início não foi assim. Foi, não né? foi. Teve que ir por Sim, degrau, né? Então tem toda uma coisa que a gente tem que entender, que um processo, né? O começo ele é esse, ele é o processo ali pra gente poder se aperfeiçoar na área, né? Pra sim. poder a gente realmente engatilhar, É, correr, né? Pra poder a gente realmente se tornar uma grande profissional. sim. Ju, para você ali, você acha que você tem uma certa pressão hoje em dia, né, no seu trabalho, por mexer muito com a autoestima das mulheres, porque você faz um trabalho, né, que envolve ali, né, o rosto, né, porque querendo ou não, mexe com o olhar, deixa o olhar assim mais sorridente, né, mais Uhum. brilhoso. Então eu te pergunto, você acha que você tem uma certa pressão nessa área assim de fazer o seu trabalho ou É, não? eu não me sinto pressionada. Graças a Deus. Eu não me sinto pressionada, eu me sinto. Tipo, eu tenho aquela gratidão, sabe? Sim, De quando eu termino um procedimento, que a cliente se olha no espelho e vê, poxa, como isso mudou. Né? Porque a extensão de cílios e a micropigmentação também sim. é uma coisa que tu, quando tu faz, tu tem um pós-imediato ali realmente imediato. Né, que tu vê realmente a transformação ali, que é como as minhas clientes, eu tô me sentindo muito feia, eu precisava fazer meus cílios, o meu olho tá parecendo um olho de cobra. É isso Muitas mesmo. delas falam. Sim. E aí eu não sinto essa pressão, eu me sinto mesmo graciada por Graciada, esse né? dom que Deus me deu, porque Sim, eu considero isso. é isso mesmo. E você falou em dom, e realmente eu fico assim, olhando, gente, é um dom muito Sim. grande, porque a paciência que vocês têm, né? Eu contando aqui até um relato, eu gosto muito de falar sobre isso, assim, os relatos assim que passam. A primeira vez que eu fui fazer, né, a menina demorou muito, 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 e eu super entendi, porque é aquilo, né, que você falou, é o processo, e muitas das vezes a gente que somos clientes, a gente tá indo ali, a gente acha que porque a gente tá pagando, a gente tem direito, né, Uhum. de querer botar uma certa pressão numa pessoa, e a gente sabe que a gente passa pelo processo de aprendizado, né, a gente sabe que não é Sim. fácil. Eu sempre dou de até 2 horas no máximo para cada cliente minha. Sim, Quando eu comecei, eu lembro que eu atendi uma cliente de manhã e a outra de tarde. Eu passava a tarde toda. toda nenhuma cliente. A tarde toda. E isso me agoniava. Eu lembro de uma cliente que até hoje ela é minha cliente, que ela falava pra mim assim: "Amiga, eu ainda vou arrumar meu cabelo. Amiga, eu ainda vou arrumar meu cabelo". Eu começava logo a me tremer. Sim, que é uma Me certa tremia toda. pressão ali, Uhum, eu né? me tremia toda. E hoje não, hoje eu fico completamente tranquila, mas eu sempre deixo bem claro: olha, é até 2 horas. Eu posso terminar antes. Antes. E aí eu termino o cíliozinho 1 hora, eu termino o cíliozinho 1 hora e meia, mas eu nunca passo de 2 horas. Sim, mas aí sempre dá ali 2 horas para que de fato, Sim, né, se sempre eu elas dou duas tiverem outras horas. coisas para fazer, elas Porque se a gente programem, conta né. com atraso, né? Que tem a tolerância Sim, para atraso. Então, eu sempre dou 2 horas, independente de cliente, é 2 horas. é isso mesmo. E Ju, qual foi a tua maior dificuldade que você teve ali quando você entrou para a área de lash design? É, eu não tive muita dificuldade em aprender. Eu sempre fui um tipo de pessoa que, quando eu boto uma coisa na cabeça, eu vou lá, eu faço até dar certo. Se deu errado, eu grito, eu choro e tudo mais, eu chuto a parede, mas eu boto para fazer dar certo. Então, em questão de técnica e tudo mais, eu não me vi com muita dificuldade, porque eu me botei para fazer. Agora, o que já me levou a querer desistir dessa área não foi em relação ao meu trabalho, e sim um acontecido bem chato que eu acho até, eu até queria vir para cá para poder esclarecer isso, né? Porque muitas das pessoas, principalmente do bairro lá onde eu moro, Sim, chegou a falar, né? Porque eu mais o meu marido a gente comprou um carro e esse carro a gente comprou de uma outra pessoa, essa outra pessoa fez um empréstimo no banco e não pagou. E aí foi que o banco foi, a polícia, foi oficial de justiça, sim, foram parar lá na frente do meu estúdio, porque quem andava nesse carro era eu. Né? Já pensou, já imagina um constrangimento. sim, com certeza. Né? Aí foi que aquela multidão de gente lá na frente, e aí começaram a falar lá no bairro que eu vendia droga no meu estúdio, que eu andava em carro roubado, que o que a polícia tinha batido para fazer lá, o que ela tinha feito lá no meu estúdio, e foi várias outras Comentários, né. comentários, né? E aí fez com que eu ficasse com ansiedade, né? E eu falava pro meu marido que eu não queria ir trabalhar. Eu despachava cliente o tempo todo. O tempo todo eu despachava cliente. E isso me abalou demais. Aí eu até falei assim: amor, será que tu conseguiria me sustentar novamente? Eu Ai, falava desse gente, jeito: um tu desespero conseguiria ali, né. me sustentar novamente? Porque eu tô com muita vergonha. Eu tinha vergonha até de sair de casa.
né? E aí as pessoas comentam, mas esse caso foi esclarecido, a gente já Sim. tá com outro carro, mas aí a pessoa só sabe o que ela tá vendo ali, o real fato da história elas não sabem. É isso. É especular, né? As pessoas Isso. gostam muito de julgar. E Ju, você falou algo que, cara, que eu acho que todas as empreendedoras passam por isso, sabia? Por alguma situação, seja qual for. Por quê? Uhum. Porque a gente passa por um problema, a gente posta algo, ou então alguém vê algo, mas não tá lá pra ouvir, né? E aí dali já saem Uhum. outras conversas. E através desse disse-me-disse, né? A gente, como profissional, acaba ficando mal falada, a gente acaba perdendo nossos clientes, né? Nossa reputação, por situações que nem é verdade. Essa é a verdade. Aconteceu que até que eu fiz um boletim de ocorrência. Sim, Eu tive que fazer um boletim de ocorrência, porque se eu for dar ouvido para todas as pessoas que falam de mim, é é verdade. muito boletim de ocorrência que eu Sim, teria que fazer. Só que essa pessoa no qual estava falando de mim, ela inventou tantas e tantas coisas que eu me vi na obrigação de fazer um boletim de ocorrência que foi. pra parar, E né? isso foi que aí ela parou de falar de mim, porque eu já tava me sentindo com medo, porque assim, ela anda de carro roubado. Já imagina, tu tá num bairro e aquelas Sim, pessoas, falei assim, ela tá mexendo com tal coisa, como que ela não veio falar pra mim? é Não veio verdade. falar comigo? Eu me senti, tipo assim, eu andava no carro e me via sendo parada a qualquer momento, É. por outras Por outras pessoas, pessoas, no entendeu? Eu caso. ficava com muito medo, não por mim, mas pelo meu filho, que só andava comigo. É, e mais assim, quando a gente anda com criança, né, a gente tem Sim. uma certa preocupação Uhum. maior ainda, né? É. Mas graças a Deus foi esclarecido, né? Graças a Deus, Deus, eu digo assim que a gente que é humilhada, né? A gente, Deus, ele É. exalta a gente, né? E isso é muito gratificante. A gente vê ali, né, as respostas das nossas orações. E que bom que você não parou, né? Você precisou desse tempo, Sim. porque eu acho que essa questão de tempo acontece com todo mundo, né? Tem um momento ali da tua vida profissional que tu vai ter que parar por algum motivo, seja de Uhum. saúde, ou seja de mente, né? Que a mente ali tá tão cansada, tão sobrecarregada que a gente precisa, Eu acho né? que todo mundo que trabalha com público, com pessoas, Sim, precisa fazer terapia, precisa é ir verdade. em psicólogo, porque as pessoas adoecem as outras. É isso As mesmo, Ju. pessoas adoecem as outras. E eu me vi na obrigação de parar ali e me isolar. E se não fosse por. Porque assim, nós mesmos nos levantamos, né? Sim, Porque a pessoa ela pode falar qualquer coisa pra ti, mas se tu não tiver forças pra se erguer, pra se levantar, tu vai ficar naquele baixo ali o tempo o todo. tempo todo, é isso mesmo. O tempo E todo. a gente, mulher, a gente tem esse potencial, né? Que é algo muito Sim. grande dentro da gente. Uhum. Né? A gente tá 2 dias caída, e aí a gente começa a fazer uma reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa jornada. A gente já passou por tanta coisa, por que parar Muita. por isso, né? Então, que bom que você se ergueu, você deu a volta por cima, né? Até porque você é uma grande profissional. Te acompanho no Instagram, né? Tanto que logo quando eu comecei a te seguir, isso foi ano passado, eu bati o olho, eu falei, eu vou querer lá no podcast, né? E tudo Sim. tem seu tempo, tanto que não deu certo em outubro. Foi em outubro, não foi? Foi. Não deu certo. E aí, quando veio agora, eu digo, Senhor, é agora. Aí eu até te pergunto, tá tudo certo? Tá Tudo tudo certo. certo. Então, Deus, ele sabe exatamente, Sabe? sabe, o momento de tudo de acontecer na nossa vida, tá bom? E no hoje você ministra cursos, né, que você já Sim. falou, né? E qual é ali pra ti no hoje, né, dar curso? Como é que você se sente podendo dar cursos, ensinar outras mulheres também a ingressar, né, na área que você começou, né, e você Sim. atua hoje em dia? Sabe de uma coisa? Eu já trabalhei ensinando crianças. Eu já fui professora de crianças. Sim, E eu sempre falava pra mim mesma que eu nunca mais ensinaria ninguém. Eu sempre falei isso, sim. eu nunca mais vou ensinar ninguém. E aqui estou ministrando o curso. A primeira vez quando eu fui ministrar, eu me senti muito nervosa. Aí depois eu peguei aquele jeito e falei: não, é super de boa. É como se fosse ensinar uma criança, mas uma pessoa já grande que já entende mais do que uma criança. Porém, existe aquelas dificuldades, né? Sim. E na aula teórica, não tem tanta dificuldade. Agora, a prática é o que pega, que requer mais atenção ali da gente, porque, querendo ou não, é como se estivesse ensinando uma criança. É isso mesmo, que é do zero, né? A pessoa ali vai Isso. aprender do zero mesmo. E aí, como eu te disse, tem delas que, olha, quando eu ia ensinar ali, elas, mas é tão fácil, parece que tu não tá nem pegando na pinça. A gente olha assim, tá tão próximo da pálpebra, mas não tá na pálpebra. Eu puxava assim um pouquinho, se não tá na pálpebra, assim, realmente não tá. Ela, não, minha irmã, pula pra parte onde eu fico igual tu. Aí eu falei assim, infelizmente não tem como. É verdade.
E aí é tu fazer aqui e fazer acontecer. Porque se for para te gastar aqui e falar, ah, não, muitas delas falam assim, ah, minha irmã, não sei se eu vou conseguir, não. Eu não vou para frente de jeito nenhum. E aí tem alunas que até hoje tá trabalhando com isso. Conseguiram, né? Uhum. Conseguiram. E é isso mesmo, porque não é fácil, gente. É igual todas as profissões. Às vezes a gente fala, ah, a profissão de fulano é mais fácil. Não, quem sabe é quem tá lá, né? E a gente sabe que Sim, e eu cada sempre uma tem falava suas para elas, olha, limitações. quando foi a minha vez, eu também passei pela mesma situação que vocês estão passando. Então, se vocês colocarem na cabeça que vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir. Porque quando eu estou conversando com uma pessoa que vai ser minha futura aluna, eu sempre falo que eu te quero aqui, mas eu te quero para tu aprender. Então, eu só quero que você venha com a tua força de vontade, com É. a vontade de aprender. De resto, deixa comigo. É isso mesmo. E quando a gente tem a força ali, né, imaginar, eu vou sair de casa, mas com o intuito de aprender, Uhum. literalmente aprende, né? Sim, Mesmo que saia de lá ainda com algumas dúvidas também, né, sair de lá sem dúvida alguma também, né? Mas até porque vai se aperfeiçoando no decorrer do tempo, né? Eu sim, tenho certeza que com certeza algumas ainda te mandam mensagem, Ju, fiquei com uma dúvida aqui, Ju, mas sim. ali tu acaba como profissional ajudando, né? Uhum. E no hoje em dia, você trabalha só, com caso só com lash design, né? Ou você trabalha também com micropigmentação? Eu trabalho com micropigmentação também. Também, certo. Só que quando eu comecei a trabalhar com cílios, eu já comecei logo trabalhando com Trabalhando. sobrancelha, mas era sobrancelha personalizada, era sobrancelha com rena. A minha rena, assim como os cílios, quando eu comecei, era uma negação. Sim, Era uma negação. Mas com o tempo a gente não é só um curso que a gente tem que fazer, não é só um curso que a gente tem que investir, a gente tem que investir em conhecimento sim, sempre, tentar sempre. aprender sempre, né? Porque todo ano, todo tempo essa área está tendo atualizações, é coisas novas, é tudo uma questão. Só que micropigmentação eu sempre fui fascinada por essa área. Mas eu gosto de fazer as minhas coisas tudo certinho. Tipo, eu comecei com cílios e aí eu investi somente em E cílios, cílios, né? focou Foquei primeiro. em cílios porque essa área também, cursos e tudo mais, Sim, requer dinheiro, é né? verdade. E aí eu foquei somente em cílios, mas eu trabalhava com sobrancelha mesmo assim, sem curso, sem nada, né? Porque as clientes, porque uma coisa casa com a outra. É, Ah, Ju, verdade. eu quero fazer os cílios. Você não trabalha com sobrancelha também? Aí eu assim, ah, vou botar sobrancelha também. E aí eu acompanhava uma pessoa que eu falava, gente, a sobrancelha dessa menina é linda. A rena. É bem esfumada, tem um degradê bonito. Eu sempre tentava fazer o degradê, mas eu não sabia quais eram os produtos que eu usava, que eu poderia usar para poder fazer esse degradê. E aí foi que eu fui atrás dela para te ver. Eu fui atrás dela para poder fazer o meu curso. Então eu tive que investir naquilo que as minhas clientes procuravam e Procurar. naquilo que eu queria também. Né? E aí foi que eu fiz o meu curso de design de sobrancelha com rena. E aí depois que eu fui atrás da micropigmentação. Por etapa, né, Junto acabou Sim. ali, ultrapassando tudo, né, Uhum. e E hoje em fazendo dia tem até tudo. cliente minha que fala assim, Ju, tu não vai trabalhar com micropigmentação labial? Eu falei, te acalma, uma coisa de cada Vai chegar vez. lá, tchau. Uma coisa de cada vez, porque agora é a de sobrancelha, Sim, depois vem em labial, e assim eu vou seguindo. é isso mesmo. Pretendo trabalhar também, já faço algumas maquiagens, né? Sim, Já tô nessa áreazinha assim de maquiagem, porém eu gosto, como eu tô te falando, eu gosto de ir aos poucos, não e tá gosto de ali por apressar. inteiro, né, Isso, no teu me profissional. dedicar de verdade, porque o que importa como muitas falam, ah, o teu serviço é caro. Caro é o que a gente investe para poder É aprender. verdade, é Porque elas isso estão mesmo. vendo ali, elas pensam que a gente só cobra pelo material, Material, né? E de fato, se for comparar o valor que eu cobro por valor de outras pessoas, eu cobro abaixo da média e muito, né? E aí elas só querem ver o lado do material, ela não vê o tempo, o espaço, tudo os isso, o cursos, né, que investimento que a vocês gente faz, fazem. porque o tempo todo eu tô fazendo curso, eu tô em congresso e tudo É, isso. isso mesmo. Que acaba ali obtendo, né, para tua própria empresa, Uhum, né, e para elas próprias também, porque ali sim, tudo que tu tá aprendendo, tu vai exercer na tua empresa, tu vai exercer exatamente. nelas, né, o trabalho, né. E Ju, antes da gente terminar agora, eu queria muito que tu desse um conselho para as mulheres que vão estar assistindo a gente, né, sobre o começo, sobre também o começar. A gente sabe que o começo não é fácil, né? Tem sempre uns espinhos ali no caminho, né? Sim. E a gente sabe que tem muitas que têm medo de começar. Então, o que é que você falaria para elas? Como ela está dizendo, o começo ele não é fácil, né? Porque se tudo fosse fácil,
Não existia extensionista, não existia micropigmentadora, né? Porque todo mundo saberia fazer uma extensão de cílios, todo mundo saberia fazer uma Sim. micropigmentação, mas nada é fácil, né? Então a gente tem que ter um objetivo. Às vezes o filho da gente, né, que Sim. impulsiona a gente, ou a mãe, ou o pai, ou um irmão. Mas a força maior para querer começar tem que ser nós mesmas. É isso mesmo, Ju. Tem que ser nós mesmas. Então, ter persistência e foco. E determinação. Determinação. Né? Porque se fosse fácil, assim, se eu pensasse em desistir, eu não estaria nem aqui contando essa história aqui agora. É isso, é verdade mesmo. Porque muitas das vezes eu tentei desistir sim, né? Como eu te disse, da minha profissão, até mesmo da minha própria vida. Porque, se, como eu tô te dizendo, eu não estaria aqui contando essa história, né? Porque eu perdi minha mãe na idade do meu filho. Meu filho hoje tem 11 anos. Então, ele foi a minha motivação para poder estar aqui hoje. Pra continuar, né? Né? Eu seria egoísta ao ponto de fazer uma besteira comigo e deixar ele passando as mesmas dificuldades que eu Que passei tu no passou. passado, né? Porque a pessoa olha hoje para mim e fala: "Ah, aquela menina ela só quer ser, aquela menina só quer ser riquinha". Gente, eu quero ser muito. Eu quero ser reconhecida, eu Sim. quero ser vista, eu quero ser lembrada, eu quero ser tudo. Porque só eu e Deus sabemos o nosso passado. Eu sei do meu passado, eu sei o que eu passei. Então, não desistir já é um O começo. começo ali, realmente. Realmente. E é como você falou, né? É só a gente sabe onde que a gente quer chegar, né? Acho Sim. que quando a gente começa, a gente não tem uma visão aonde a gente quer chegar Uhum. literalmente, porque tá no início, né? Mas depois que a gente vai se profissionalizando e a gente começa a nos ver, né, no futuro, e aí a gente acaba carregando algo muito longo, Sim. né, e pesado com a gente, porque às vezes as pessoas limitam, né, os nossos sonhos, limitam a gente. É como você falou, fulana só quer ser, fulana é isso, fulano tá indo em congresso, fulano... Então, se elas não entendem o que a gente faz no congresso, o que a gente faz em conferência, né, o que é que você tá fazendo aqui, né, muitas pessoas vão achar, porque agora ela tá dando entrevista e tudo, mas assim, tudo é um aprendizado e tudo é um degrau, né? Tudo Sim. que a gente faz é sabendo que a gente, mais lá na frente, a gente vai estar em outro lugar, tá bom? Então, Ju, eu queria muito te agradecer agora, que a gente vai ter que terminar agora, tá? Mas eu Sim. quero te agradecer por você ter topado, Eu que não agradeço ter pela desistido do nosso oportunidade. podcast, tá bom? Então, assim, pra mim foi uma honra te conhecer mais um pouco da tua história, que eu já te conheço lá no Instagram, mas assim, te conhecer pessoalmente, sabe? Sim. E deixar um legado. Vocês todas que passam por aqui deixam um legado muito grande, tá? São Pra muitas mim, que sou histórias. ouvinte, né? Eu acabo ali chegando em casa e fico se analisando, sabe? Que às vezes a Sim. gente acha que a nossa vida tá assim, sabe? Cara, eu já passei tanta coisa, mas quando a gente ouve, né, o outro, cara, ela também já passou muita coisa. Então, ali dá um gás pra gente também, É por isso que a sabe? gente não tem que se basear na vida dos Sim, outros. com certeza. Eu estava conversando com a colega ali fora e eu falei para ela que eu não sei o passado dela e ela não sabe o meu. Ela Sim, pode ter passado por coisas piores do que eu passei ou vice-versa. Então a gente não tem que se basear na vida dos outros, a gente tem que construir a a nossa própria nossa. história. É isso mesmo, Ju. Senão a gente para na hora, Isso. a gente fica pra trás, né? Essa é a verdade. As Uhum. pessoas ingressam ali e a gente Sim. paralisa na Se hora. fosse basear só na vida dos outros, vou fazer isso porque fulano fez e deu certo. É, é Né? isso Então, mesmo. se não deu certo para fulano, pode dar certo para ti. É isso. Porque cada história é cada É história, diferente. né? É isso. Ju, então que Deus te abençoe, tá bom? Muito Amém. obrigada. Nós. Madames, vamos terminando um mais lindo episódio do nosso podcast Empreendedora na tarde de hoje. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.